Toys é brasiliense, grafiteiro, artista plástico e tem muita história pra contar. Bora pro papo que tá muito bom. Saudações cafezistas, aqui é o Mustafaga, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. Esse episódio é um episódio muito massa porque eu vou conversar com um artista daqui de Brasília, um cara que tem um trabalho muito foda, um trabalho muito importante, um trabalho que eu sou fã e eu acho que a gente vai ter muito assunto massa para conversar, mas antes, lembrando do nosso Apoia-se, apoia.se/lacafeteria, pelo valor, de um cafezinho, de um expresso por mês, você está ajudando a patrocinar. Você está patrocinando, na verdade, o podcast, as lives na Twitch, os vídeos no YouTube, tudo. A roda de leitura, nossa roda de leitura que acontece todos os meses, inclusive, tá na minha mochila livre, mas eu ia pegar aqui para mostrar, mas abril tem a nossa roda de leitura de Blade Runner, um livraço de ficção científica que a gente vai fazer no dia 21. Então, você também vai estar participando da roda de leitura, participando de sorteios, tudo isso pelo preço de um cafezinho. Então, dá uma olhada lá no Apoia-se, apoia.se/lacafeteria e vê se cabe no teu bolso também ajudar a patrocinar, investir no seu entretenimento, falou? Hoje eu estou aqui com Daniel Toys, grafiteiro, artista. Já viajou mais de 10 países, já expôs seu trabalho em vários lugares do mundo e fora do Brasil. E o que mais? Sonhador, continuo sonhando sempre e é o que me move. Sonhador, caraca, grafiteiro, sonhador, artista. Cara, primeiro de tudo, eu tenho assim, acho que eu tenho até uma obrigação de te parabenizar, assim, logo de cara, porque teu trabalho é irado. Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu desde moleque, eu sempre gostei muito de grafite no geral. Uhum. Eu vi que eu quero que você fale um pouco do teu começo no grafite, mas quando eu era moleque, andava de skate, então todos os meus amigos ou era pichador ou era grafiteiro. Então, assim, eu vim do grafite pelo skate. Pois é, cara, e isso é bem normal, né? Isso pra muito normal. Gente, né? Eu acho que a maioria dos grafiteiros, tipo, uma porta de entrada pro grafite foi o skate ou foi a pichação. É bem por aí. No caso, foi o skate. E aí, cara, quando eu era moleque, eu gostava muito de alguns grafiteiros aqui em específico. Tinha a galera do Arte 65, que era um grupo, né, de grafiteiros. Mas, enfim, eu queria que você primeiro contasse a sua trajetória nessa arte em específico, pra gente também depois abranger pra outros tipos de arte. Massa demais. Pois é, galera, obrigado aí pelo convite. É muito massa sempre bater esse papo, falar um pouquinho da minha carreira e exercitar a mente, né? Eu acho que trocar ideia com pessoas, interagir, você tá sempre exercitando a sua criatividade. Muito da hora o nome, né, do podcast, a Cafeteria Criativa, porque é exatamente isso, né, velho? Bater papo, além de ser prazeroso, claro, né? Com pessoas são massa. Mas é massa porque você tá exercitando, você tá saindo da caixa, querendo ou não. E aí, tô com 31 anos, comecei o grafite bem novinho mesmo, velho. Assim, tipo, era mais ou menos uma criança. Eu costumo dizer que comecei a pintar na rua criança, 10, 11, 12 anos. Foi por aí que eu já comecei a ir pra rua pintar. Porra, molequinho. E nunca mais parei, sacou? Então tem quase 20 anos que eu pinto na rua. E desde que eu me conheço de gente, eu desenho, eu brinco de desenhar. Uhum. E aí, conheci o grafite através do skate, assim, garoto urbano, né, estudando em escola pública, morava em cidade satélite, Brasília tem a cidade satélite, então eu era um garoto muito mais de estar na rua, brincando com os amigos, fazendo besteira ou não, do que estar dentro de casa. E aí foi andando de skate que eu comecei a reparar desenhos e pichações nas pistas de skate, que é bem comum. E como eu já desenhava, já tinha aquela afinidade com tudo que é visual, né? Assim, desenhos, criações visuais, aquilo me chamou a atenção e eu, quero saber mais sobre isso. E aí peguei os meus desenhos, né? Assim, comecei a tentar passar no muro e quando você estuda na escola pública, véio, sempre vai ter um grafiteiro, velho. Tipo, sendo bom ou ruim, tem uma pessoa que faz grafite. Tem um moleque que o caderno dele é só isso, né? E aí, no meu caso, foi isso, assim. O skate foi a porta de entrada, mas estudando em colégio público, eu tinha um amigo, conhecia um amigo que fazia grafite. Aí eu comecei a me enturmar e aí nunca mais parei. Por incrível que pareça, nessa época, a internet ainda não
não era como hoje em dia de estar tudo na internet. Então, realmente, para eu aprender, entre aspas, grafite, ver grafite, fomentar grafite, eu tinha que ir pra banca e comprar uma revista que se chamava Grafite, que era inclusive do Binho Ribeiro, um grafiteiro, um dos pioneiros, assim, no Brasil. E eu acho que não só eu, como a maioria da minha geração, passou por essa revista. E aí depois foi surgindo na internet, Fotolog e tal. E aí conhecendo. Quando você gosta de algo, você vai cada vez mais nichando e buscando essas pessoas. E aí nunca mais parei, né? Só vivendo disso agora. Assim. Mas tu teve flogão também? Véi, flogão eu não tive, mas eu já curiava lá, velho. Porque, cara, todo pichador de Brasília, Então, grafiteiro, tinha flogão. É isso que eu ia falar, eu curiava os pichadores que tinham flogão, mano. Mas eu não tive, eu fui já do Fotolog. Inclusive, velho, que arrependimento de não ter baixado as minhas fotos do Fotolog. Porque lá estava a minha carreira, velho. O começo de tudo. Puta, que assim. merda. Tu não salvou em drive nem nada. Não, porque eu entrava lá e funcionava. Até um certo dia que eu entrei e não tinha mais. Essa Cadê minha página parada, expirou, né? sacou? Aí eu tenho uma ou outra lembrança reveladas, que eu já fazia um albinho e tal, mas eu perdi muita coisa no Fotolog. E eu tenho a esperança de algum dia surgir. Um aplicativo, alguma coisa, tipo, reviva suas fotos do Fotolog. Do Orkut, né? Pode crer. Cara, a gente tem quase a mesma idade, sou um ano mais novo que você. E quando a gente conversa com alguém que é da nossa idade, principalmente a gente que nasceu nos anos 90, a chance da gente já ter se encontrado em alguma coisa é muito... É quase 100% aqui em Brasília. Brasília é desse tamanhozinho. E o que eu acho... que a gente deve ter tido pelo menos uma experiência parecida, é do que você falou, do skate, dos amigos, sempre tinha um pichador, sempre tinha um grafiteiro. Dentro desse teu grupo de amigos que te influenciou nisso, você era sempre o mais novo? Ou tinha ou todo mundo era molecada? Não, véio, eu acho que eu era o mais novo. Do skate, do grafite. Assim, no grafite, quando eu comecei, eu tinha um parceirão, o Emerson Nux. Ele tá morando fora, em Barcelona, virou tatuador, construiu a vida dele lá. A gente era da mesma idade, assim. Mas a gente andava muito junto, a gente era brotherzão. Mas todos os nossos amigos eram mais velhos. Tipo, todos os ambientes que eu andei, meus amigos eram mais velhos, assim. E hoje em dia, por incrível que pareça, eu ando com pessoas mais novas, assim. Não, na verdade, eu tenho como se fosse 2 grupos de amigos. E aí, uns são da minha faixa etária e uns são de pessoas bem mais novas, assim. Tu virou o tio da galera. De uma galera, sim, eu sou muito tio. Pode crer, pode crer. Cara, falando sobre ainda grafite, pô, tu começou molequinho, né? Isso. Bem novinho. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre os problemas, que eu imagino que tenham. Principalmente por qualquer coisa que você faça na rua, acho que envolve... Problemas. Problemas, no geral. Envolvem problemas. Quantos perrengues você já passou na vida por estar na rua fazendo grafite ou pichando, o que for? A arte, exercendo uma arte. Véi, eu já passei tanto perrengue que eles vão, tipo, dos mais de boa aos mais pesados. Eu vou citar um mais de boa. Tipo, a tinta derramar na sua mochila inteira e começar a vazar no ônibus. Puta. Porque eu comecei novinho, não sabia como levar uma tinta pro grafite. Ao invés de botar numa garrafa PET, que é o óbvio se fazer, eu botei numa tigela de sorvete, saca? E aí começou a melar o ônibus inteiro. Eu com vergonha, eu puxei a cordinha do meu ponto pra sair daquela situação. Caraca. Aí, tipo, isso é um perrengue super de boinha. E como já tive um perrengue mais pesado, que minha mãe, tomara que ela não veja isso, tiro na reta, né? Que a gente fala, mano. Caralho. Tipo, segurança já saiu atirando que nem um louco e corra pra onde quiser, né? Caralho. Foi isso, o mais pesado que eu passei. Porra, mas... Isso é pesado. É porque assim, realmente eu tava pintando um lugar que não podia pintar, não era pra se pintar, e o segurança podia interpretar que eu tava roubando e não fazendo um grafite, né? Se ele me pegasse fazendo grafite, eu ia apanhar muito, mas seria mais de boa do que ele pensar que eu sou um bandido e tô roubando alguma coisa, sabe? Assim... Você tá de madrugada na rua, pulando um lugar privado, vai dar ruim, sabe? Não, isso tipo assim, você entende esse risco, você sempre entendeu esse risco. Sim. Sempre. Quando você pinta, né? Você vai pra rua de madrugada com spray, você já tem que estar ciente que você tá correndo um risco, saca? Hoje em dia é tanto que
amadurecimento, tanto como pessoa, como homem, como artista. Eu quase não pinto mais em legal, né? Assim, tipo, cada vez mais eu tenho migrado para essa questão de artista plástico. Então, hoje em dia eu tenho muita noção. Não digo noção porque eu não acho sem noção quem pinta em legal. Tipo, é uma escolha e é onde. Foi por isso que eu estou aqui, né? Muita gente começa por conta disso, e né? tem pessoas que adoram isso e fazem isso como um hobby, saca? Eu não tô julgando. Mas hoje em dia o caminho que eu tomei não me permite tanto fazer mais isso, sabe? Saquei. Assim. Assim, da forma agressiva do que você falou, do que aconteceu, óbvio, né? Porra, ninguém precisa sair metendo bala por isso. Brasil, né? Né? Mas Brasil. Exatamente. E aí, porra, falando de Brasil ainda de problema, eu não sei qual é a realidade do DF, mas em São Paulo, durante o governo do Kassab, ele fez aquelas pinturas cinza em toda uma avenida lá no viaduto. Cara, esqueci agora. É um viaduto famoso lá. É um super viaduto que tem, porra, arte de vários grafiteiros famosos. Os gêmeos tinham arte lá e tal. E ele fez aquela super pintura com uma proposta de fazer uma limpeza urbana, né? Aí depois o Dória fez a mesma parada. Ele mesmo foi lá pintar, né? Fez, enfim. Eu tenho opiniões sobre isso, mas acho que não são pra cá nesse momento. Mas eu queria saber sobre a sua opinião, por ser o artista, por ser grafiteiro, esse tipo de ação ou atitude, quando a gente fala governo, é uma forma de cercear também a liberdade do artista. Eu sei que é um espaço público, porém, aquilo é cultura, aquilo é vida, né? Aquilo dá a sensação de vida, dá a sensação de sei lá, de movimento, de cultura, de arte. Qual a tua opinião sobre isso, quando isso acontece específico? Realmente, a minha opinião é sobre, primeiro, partindo para um lado, sem nem eu ser grafiteiro. Se eu não fosse nem artista, assim, porque claro que eu vou ficar do meu lado, né? Mas mesmo se eu não fosse, eu imagino assim, cara, tanto dinheiro para ser gasto, sabe? Tanto problema numa cidade para ser visto, tipo, milhões de crianças usando crack, a galera morrendo, não tem saúde, a violência sinistra, e o cara vai gastar uma grana, porque é muito caro você pintar uma cidade cinza com tinta pra pagar arte, sabe? Tipo, mesmo se eu não fosse grafiteiro, eu ia fazer esse exercício. Pô, tem tantas outras prioridades, né? O meu filho não tá estudando, não tem uma escola massa. Tipo, a minha avó tá morrendo na fila e o cara vai pintar isso, né? E aí, sendo um artista, tipo, é triste, né, velho? Tipo, eu super acredito também que o grafite é efêmero. A cidade ali, os grafites vão se perdendo, vão ser cobertos, ou as pessoas vão pintar uma parede e tal. Eles acabam, eu super entendo isso, mas é muito triste realmente ver isso. Da arte sendo apagada, né? As cores. Tipo, pô, a cidade já é tão opressora, velho. Ainda mais como São Paulo, né? Eu não moro lá, não tenho talvez voz, mas, pô, você pega aí São Paulo, trânsito demais, é uma selva de cinza, pedra, saca? E aí é uma cidade opressora, né? As pessoas, tipo, estão todo mundo na correria. Então, um ponto de escape, uma válvula de escape, talvez seja uma arte na rua, de ter artistas, de você ter sensibilidade, né? Ser apagado é muito triste. Aí eu parto do princípio que o Brasil ainda é muito pobre de educação, sabe? Porque se você tem uma conversa com uma pessoa mais conservadora aí, um pai de família conservador, ele vai dizer que o cara tava certo, né? Que apagar isso é pichação, sabe? Tipo, tem muitas pessoas que pensam desse jeito. Sim. Mas essas pessoas estão tão insensíveis para a vida, para os problemas sociais, tipo, não estudaram arte, nunca foram numa galeria, acho que não escutam a música prestando atenção na letra, não assistem, não vai no cinema, que as pessoas começam a ficar insensíveis, sabe? E aí é o resultado de quê? Disso, de pessoas ignorantes, pessoas que batem em mulher, espancam filhos, porque a pessoa não tem sensibilidade nenhuma mais, sabe? Ela só pensa em dinheiro, trabalhar e beber cerveja, sabe? Tipo, então acho que a falta de educação, a falta de investimento, a falta do investimento em música, em cultura, em arte, ela se reflete em crime, em violência, em pessoas mais cruéis, em pessoas sem ter sensibilidade para você abrir uma janela quando você vê um mendigo, né? Então é um problema muito mais embaixo do que o cinza na parede, eu enxergo. É tipo, quando eu vou dar uma palestra, sempre tem a pergunta: o que você acha da pichação? Aí eu falo, pô,
Porque você já se perguntou o que leva um pichador a pichar? Depende da letra, porra. Porque, tipo, pô, o cara subir um prédio, arriscar a vida dele, tomar tiro na reta. Tipo, tem algo mais, sacou? Tem um problema muito maior do que só a tinta na parede. Então, acho que é tão profundo, né? Assim, os problemas sociais, educacionais do Brasil e do mundo que tá difícil explicar, mas as pessoas são muito insensíveis. Aí preferirem um cinza, todo cinza, com a tinta de péssima qualidade, do que trabalhos artísticos, sejam eles bonitos ou feios, sabe? É subjetivo até, né? Exatamente. Sim. O que é bonito pra mim pode ser feio pra você, mas com certeza quando tem algo pintado, levanta questionamentos. Quando tem uma parede cinza, as pessoas nem reparam que aquilo é uma parede. Uhum. Então, por mais que as pessoas gostem ou não de grafite, ele tá lá e as pessoas estão questionando. E isso é muito importante, questionar, pensar, ver se gosta ou não, por que quer pintar de cinza. Porque quando a parada é só cinza, tá lá e é massa de manobra. Isso que você falou sobre ser opressor, eu acho que é a palavra mesmo, porque você mata, né? Você mata não só a arte do artista... Questionamentos, né? Mas você mata sensibilidade. até a possibilidade de alguém ter curiosidade de saber o que é aquilo. Ou então até a curiosidade de alguém não gostar. Exatamente. Você não vai ter nenhum jeito de gostar, pô, porque tá tudo cinza, cor de nada. O cara tipo, não tem mais opinião de nada. Pô, eu vou pro meu trabalho, volto pro meu trabalho e vejo aquela parede cinza, não me gera nenhum tipo de interesse no que tá acontecendo ali. Tipo, você tá no ônibus engarrafado lá, em pé, né? Porque o transporte público não é bom, aí você tá lá em pé, cansado do caramba, mas pelo menos você tá vendo uma imagem e tá tipo, pô, que massa aquele boneco. Ou o que será que tá escrito ali? Nossa, que cores bonitas. Então, tipo, é tão opressor, né? Assim, o governo em geral, né? A cidade, que ela não te permite nem não gostar das coisas. Cara, começa com essa parada de limpeza urbana. Essa palavra já, essa frase ela já é opressora, ela é hiperreacionária já, ela já traz uma sensação de elitismo muito grande, tipo, isso aqui, o cidadão não gosta desse tipo de vandalismo e já traz... Bom, na década de 40 teve um cara aí que falava a mesma coisa, né, mas aí fica para vocês interpretarem da forma que vocês quiserem, e que falava sobre essa questão da cultura superior, da inteligência superior e até da inteligência étnica, né? E a gente sabe o que aconteceu com esse cara. Mas, trazendo isso pra rua, você acha que o grafite, ele... Eu vou falar grafite e pichação como se fosse a mesma coisa um pouco, às vezes. Tá. Eu vou tentar sempre... Aí você me direciona como desmembrar isso, porque na minha cabeça, de alguém que tem interesse pela arte, que não sabe fazer nada, não sei desenhar nem um sticker, mas eu acho muito foda, eu acho que para um público, igual você falou, mais conservador e tal, tudo tá dentro do mesmo balão, é tudo vandalismo, né? Tudo molecagem. E como que você explica, por exemplo, para alguém que tem esse pensamento sobre a diferença entre você estar fazendo uma arte e você estar fazendo um vandalismo? Existe essa diferença? Você trata isso como uma diferença? Cara, difícil a pergunta. Porque, assim, realmente... quando eu pinto ilegal a cidade, é a mesma coisa de uma pichação, que tá ilegal. E, tipo, pra mim, como um grafiteiro e um pichador, eu tenho que respeitar a pichação e ele respeita o grafite, todo mundo convive bem. Porque realmente são dois movimentos que têm as suas diferenças, mas têm a mesma essência de pintar, de deixar uma marca na cidade. Assim, eu não sou pichador, não tenho nem propriedade para falar, mas pelo que eu vejo, algumas pessoas, alguns debates que eu acompanho, um pouco disso. E eu parto do princípio que é sempre difícil você explicar algo para uma pessoa que não esteja aberta. Tudo que você for falar ali, ela não tem discussão, né? A discussão é legal quando tem dois pontos de vista. Mas eu gosto de fazer o meu trabalho tentando ressignificar, né? Ressignificar o local. Então, um argumento que eu tenho, assim, é tipo, vamos, sei lá, ressignificar esse muro cinza. Tipo, tentar fazer algo que contribua ali de uma maneira, um ponto de vista diferente. Então é isso, acho que é ressignificar as coisas, mas é uma pergunta muito difícil, de como você... debater com uma pessoa que não está aberta a debater.
Porque o normal é você desistir até, né? Infelizmente. Então deixei. É mais fácil, né? É sacou? bem mais fácil. Mas é isso, tentar você mostrar os pontos positivos pra pessoa, pelo menos ter uma abertura, tentar dialogar, explicar e falar pra ela que aquilo não é só uma tinta na parede, tem tudo algo por trás. Assim, eu acredito que a maioria das pessoas que trazem esse tipo de pauta são as que realmente não querem ouvir. Só querem deixar a opinião delas de que não pode, né? Então, é difícil mesmo. É difícil, é muito difícil. Tipo, ainda mais arte, porque a pessoa vai falar, se fosse tal coisa, seria bonito. Aí você abre ainda pra pessoa opinar. Não, mas se você pinta uma arara, vai ficar muito melhor. Você, mas a proposta não é essa. Exatamente. Entendi. Cara, só um parêntese. Eu tive um papo aqui com um brother esses dias, que ele falou que te conhece do basquete, o Jamir. Aí eu falei, porra, aí eu falei, não, semana que vem o Toys vem aí e tal. Aí ele falou, pô, manda um abraço pra ele, pô, ele é do basquete também. Tu jogou basquete? Joguei minha vida toda, era o grafite e basquete. Que assim. massa. Eu cresci jogando basquete, cheguei até treinando profissional, velho. Sério? Sério, velho. Eu joguei na minha infância, adolescência, juventude, ganhei bolsa na faculdade. Então a minha vida de atleta foi bem longa, assim. E uma das coisas que me fez treinar com profissional é porque eu sempre fui muito dedicado e esforçado, sabe? Porque eu jogava basquete, sou um cara baixo pro basquete. Então, Tem quanto de altura? 1,84. Todo do meu tamanho. A gente é baixo. A gente é muito baixo. Muito baixo. Então eu tinha que correr mais que todo mundo, eu tinha que ser mais forte que todo mundo, tinha que ser mais inteligente. Aí não preferi desistir nesse ponto e seguir a carreira como artista plástico. Mas o basquete fez muito parte da minha vida e me moldou bastante, assim. Esse negócio de ser baixo aí, porra, vai que você podia virar um próximo Trae Young aí. Trae Young é do nosso tamanho, pô. Pois é, não, aí... Só que eu vi que eu não ia ser sobrenatural. Porque os baixos do basquete, eles são muito Tem que fodas. sofrer, maluco. Tem que sofrer o cara triplo, é muito bom, velho. Porque se tu fosse técnico, você prefere uma pessoa de 2,10 m ou uma de 80? Exato. Eu até falei isso com o Jamir. Eu falei, cara, porque a gente tava falando sobre a diferença de estilos de jogo, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu até entendo quando a gente pega, tipo, um Stephen Curry e fala, porra, ele é fenomenal. Ele é. Mas ele é o Stephen Curry. O Trae Young, enfim, esses caras, o Jamorant também, que são caras mais baixos. Mas eu falei, cara, quando você bate de frente com um maluco do teu tamanho, porque o Jamir tem 2,5 m, falei, quando você bate de frente com um LeBron, você não bate de frente. Você é atropelado por ele só. Então você tem que ter o triplo de esforço pra descobrir como jogar nesse jogo, né? Porque, tipo, o Curry... É o Curry, velho. A gente não tem um monte de Curry, saca? Por mais que tenham aí, sei lá, talentos que vão ser os próximos, mas, tipo, é 1 em 100 mil, sacou? O cara é muito bom, velho. Então, se ele fosse alto, baixo, ele estaria ali, porque ele é tipo, realmente diferenciado. Mas quando você tem uma média de... Eu costumava dizer assim, que no basquete era massa, assim, porque... Sempre nas categorias de base, a gente era criancinha. Sempre tinha um que era o LeBron James, pô, né? Criancinha. Tipo, ele era muito bom. Um moleque desenvolvido, né? Aí ele era muito bom, ele já era mais alto. Aí jogar com a categoria de cima era muito bom. Só que aí quando vai chegando no adulto, todo mundo nivela, pô. Até esse LeBron, mini LeBron, ou ele é o LeBron, ou ele vai nivelar, velho. Porque lá no adulto, ele tem 19 anos, ele vai estar jogando cara de 30, que é bem mais forte que ele e tal, e ele vai ser ruim. Então, tipo, era massa, assim, ver que no adulto, todo mundo era nível adulto, assim. Aí tinha os caras que eram muito bons. Mas é isso, assim. Tipo, ou eu era um cara de 1,86, fenomenal, ou eu virei artista. Aí a gente já sabe a história, né? E aí, hoje estamos aqui falando sobre isso. Sobre arte. Mas tu torce pra algum time da NBA? Eu gosto muito do Miami, assim, eu acompanhava muito o Miami e tal. Não sei nem como é que tá hoje em dia. Pode crer. Eu só vejo as notícias que o Warriors tá muito foda, né? Mas assim, eu torço pro Warriors, mas é modinha 100%, cara. Mas não é pelo Curry, é pelo Kevin Durant. Eu deixei um pouco de acompanhar, assim, esporte. Foquei tanto no meu trabalho e tal. Massa. Mas... Gosto de basquete pra caramba, mas já deu o que tinha que dar. É tanto que tem uns amigos meus que chamam pra jogar pelada, eu, velho, se eu ver uma bola de basquete, eu dou um chute. Cara, tem uma frase aqui,
voltando um pouco para aquele assunto que a gente estava falando sobre as opiniões sobre essa arte, eu não sei de quem é essa frase, mas ela é mais ou menos assim: apagar a arte é apagar cultura. Apagar cultura é desrespeitar o povo. A pichação também é uma expressão de cultura? Eu tô fazendo meio de advogado do diabo, tá? Eu tenho a minha opinião que sim, mas tô meio que fazendo esse questionamento. Eu sempre repito, não sou pichador, não tenho propriedade de falar, mas eu acho, né? Tipo, é aquilo, o cara que sobe num prédio tem muito mais por trás do que ir lá, sacou? E é uma cultura que, se você vê a pichação de Brasília é diferente da pichação de São Paulo, então tem estudos tipográficos, tem estilos, tem gangues, então, tipo, tem toda uma vivência ali, tem toda uma questão das tribos, né? Assim, então, com certeza é uma cultura, né? Uma cultura de rua, como tem outras. Eu acho que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas é só uma, sei lá, uma suposição. Quando eu era moleque, a molecada que pichava sempre era de alguma gangue. 100%. Nunca tinha o Lobo Solitário. O moleque que picha que não é de nenhum grupo ou de uma ganguezinha. E ali onde eu morava tinha uma gangue chamada... Cara, eu posso falar isso? Será que dá merda? Não sei, velho. Eu acho que... Eu sou convidado, galera. Será que dá merda eu falar de nome de gangue? Dos anos 2000, começo dos anos 2000. A molecada deve estar... Eu sou convidado, galera. Não, tinha uma ganguezinha de molecada. Era uma molecada lá, chamada GJE. É o nome da ganguezinha. Era uma molecada mesmo. Tipo, deve ser um monte de adulto que trabalha no, sei lá, no Banco do Brasil hoje. Mas eu lembro que essa molecada... Porra, aí tinha todas essas paradas do que era uma gangue de Brasília, meio que de adolescentes e tal. Mas nunca tinha um que era a pessoa que ia sozinho pra fazer isso e que não tinha nenhum vínculo. Como você é do meio, como você veio dessa galera, você já viu algum exemplo de... Não tô falando nem grafiteiro, tô falando pichador mesmo. Aquele moleque que vai lá, que sobe em cima de um negócio que você não faz ideia como esse moleque subiu ali, mas ele é sozinho, ninguém sabe quem esse menino é, quem são os amigos dele ou algo do tipo. Então, eu também... Assim... Eu também não tenho propriedade pra falar, porque eu não convivi com muitos pichadores. Os pichadores que eu conhecia, porque eu sempre realmente andei com a galera do grafite. Mas eu também nunca ouvi falar, assim. Sempre a galera tem suas galeras. O que eu vejo, talvez, seja de uma galera... Ele é tão independente que ele picha com todas as galeras, tal. Aí tem umas que tem briga com outras, né? Mas não vou saber te responder. Mas foi da hora você falar isso, assim, sobre gangues e tal. Que eu vi até um podcast do Mano Brown, do rap e tal. Sim. E aí a galera perguntava pra ele sobre o crime, né? Assim, sobre o que... E ele falou uma parada que se encaixa em muitas coisas, eu vejo. Tipo... Acho que era mais ou menos assim. Pô, o cara não tem nada, não tem família, tem um pai alcoólatra, a mãe é espancada em casa, a mãe é empregada, os irmãos se envolvem. Não tem ninguém na vida, ninguém gosta do bicho, ele vai no shopping, todo mundo quer que ele não esteja lá, né? Segurança ficou olhando, ele é rejeitado por toda a cidade, todo mundo, ninguém gosta do cara. Véi, ele encontrou uma gangue, pô. As pessoas abraçam ele, dão um nome pra ele, velho. As pessoas vão proteger ele vai proteger outras pessoas. Velho, aquilo é a família dele, sacou? Ele cria um senso de então, tipo, comunidade mesmo, né? E aí a gente volta. A educação, a família, as coisas no Brasil são tão precárias, né? Assim, que de vez em quando a pessoa entra no crime porque ele só quer ser uma pessoa, tá ligado? É muito doido, velho. Pelas oportunidades que gera. Eu vi um papo do... Cara, eu não vou lembrar agora quem deu esse papo, mas acho que foi o Boulos falando de uma conversa que ele teve dentro de uma comunidade, não dizendo que o crime existe em comunidade, tá? Deixando isso bem claro, falando que ele em específico falou isso, mas ele falando de um moleque do tráfico, né? Falando, porra, por que tu tá nessa? Pergunta simples, né? Sem julgamento nem nada. Mas ele foi falando, e cara, foi uma coisa tão concisa que você até fica pensando, porra... Faz sentido. Faz sentido. Eu estaria no crime. Exatamente, ele falou, olha, eu tentei trabalhar de carteira assinada, não consegui. Porra, eu sou negro de periferia, onde eu vou... É a mesma parada, porra, eu vou no shopping, eu sou perseguido, eu tento arranjar um emprego, eu não consigo, a sociedade como um todo me oprime, quando eu saio do meu ambiente, que é esse ambiente que pro ambiente burguês, formal, assim, e tal,
eu sou mal visto, enfim. Ele falou, e cara, aqui no crime eu tenho um bom salário, aqui eu sou respeitado, aqui eu ajudo minha família, aqui eu ajudo minha comunidade. Então assim, não romantizando o que é o crime, mas cara, fica uma pulga atrás da orelha, você fica, cara, faz sentido às vezes. E não deveria. Uhum. Não deveria. Porque esse cara deveria ter tido a oportunidade de não estar naquela situação. Talvez ele nem quer, ele não queria. E ele sabe, ele mesmo fala, eu sei que o meu futuro são dois. Eu tenho dois caminhos, ou é prisão ou é morte. Eu sei que é isso que me espera dentro desse lugar. Mas esse é o lugar que me acolheu. Basicamente isso. Então, como eu falei, eu não quero romantizar o que é crime e tal, mas é só abrindo um questionamento. Um questionamento sobre isso, porque isso envolve também o pichador, o grafiteiro também, né? O skatista, esses movimentos urbanos, né, que são taxados à margem, marginais, né, sempre estão à margem. Tipo, você não tá lá estudando para concurso público. Então, o grafiteiro da rua. Eu mesmo, até hoje, assim, hoje em dia, graças a Deus, eu vivo do meu sonho, né, conseguindo viver bem, conquistar as minhas coisas, mudar a minha vida, mas até hoje eu sinto a necessidade de, eu queria ser um artista mais respeitado, sacou? Sério? Porque muitas vezes ainda sou taxado como garoto do grafite, não que seja ruim o grafite, mas, tipo, muitas pessoas tratam como margem. Tipo, a margem da arte, sacou? Tem muita galeria. Totalmente diferente. Rola isso ainda. Acho massa, porque aí... eu quebro o paradigma. Aí tu mostra, tu consegue provar na cara, né? Mas o grafiteiro, ele tem a mesma... Ele é taxado igual um pichador? É mesmo? Tipo assim, ele é visto parecido? Se você igual? pegar uma pessoa conservadora, tipo, tiozinho, da não sei aonde, pra ele que ele não tem conhecimento, sensibilidade, entendimento nenhum artístico, então pegou o spray e tá pichando. Tipo, ainda tem isso, assim. Sei, entendi. E como que é um processo pra você fazer isso de forma legal? Pintar na rua? Em espaço público. Espaço público é mais complicado, né? Porque assim, privado você pede pro dono do lugar, isso. Né? Então, no espaço público é tão complicado que não vai ter. Essa é a verdade. Você vai pedir autorização pra quem? Pro Ibanez, pro governador. Porque... Tipo, você vai pedir pra alguém, a pessoa vai te caminhar pra outro alguém. Esse outro alguém vai te caminhar e vai falar que não tem. Ou então, tipo, a própria polícia. Você tá também tem que ter autorização. Onde eu consigo a autorização, senhor polícia? Se vira, né? Não sei. Liga não sei aonde. Ninguém sabe, entendeu? Não tem como pedir uma autorização. Por isso que você chega e pinta. Eu autorizo. Mas então, hoje em dia eu, com o meu trabalho, o meu propósito, o meu conceito... o que eu acredito, eu sempre pinto muitos lugares ilegais, né? Pinto um viaduto abandonado, eu tento ressignificar os lugares, eu tento realmente transformar e não agredir. E tem artistas que vão querer agredir, porque acham isso muito bom e legal. E essa expressão dele. Essa expressão dele. Tá. Mas eu tô bem nessa, né? De realmente transformar o lugar, deixar algo... Não vou dizer melhorar, porque... pode ser bom ou ruim, né? Dependendo do ponto de vista, mas passar algo. Eu, com os meus trabalhos, eu quero gerar sentimentos bons. Seja um quadro, seja um desenho, seja uma palestra que eu vou dar pra uma criança. Então, tipo, eu quero... O meu trabalho, a essência dele é realmente trazer esse clichê da alegria, de transformar. Eu acho que o mundo... Eu já acredito que esse mundo tá nos finais, né? Então, tipo... Pelo menos tentar mudar a realidade através do que eu faço, que é a arte, eu acho que é, tipo, uma missão minha, né? Tipo, é muito massa, né? E o reconhecimento que você tem através disso. Tipo, eu tenho uma frasezinha que é o tudo começa no sonho, porque, viver de arte pra mim é um sonho, né? Foi um sonho e tá conseguindo viver isso. Então, o meu grafite, o meu trabalho é despertar isso, os sonhos nas pessoas, ver que aquilo é possível. Se eu tô vivendo disso, de um boneco amarelo, porque você não pode viver das suas coisas. Um bonequinho que nem existia, feio, sei lá. E é legal. Tipo, viver da arte pra mim é algo transformador, sabe? Maneiro, cara. Sobre ainda a parte pública, existe ou existem projetos ou parlamentares que
que lutam em causa e tentam defender e tentam estar com pautas ali pra galera do grafite, pra galera da arte urbana? Ou é difícil ainda? Eu acho que é difícil, mas sempre tem representantes, né? Assim, que dão essas vozes. Tem grafiteiros também que tem um diálogo bom, né? Porque a gente também entende que não é todo grafiteiro que vai ter um diálogo bom, que não vai ter a oportunidade de falar. Então, sempre tem um grafiteiro que é mais articulado e consegue falar, e consegue fazer essa ponte. Uhum. Todas as cidades, estados, vai ter pessoas que cumprem esse papel. E é porque eu sou um pouco fora, sabe, de governo, assim. Eu tô fazendo o meu corre. Não, pode crer, É um pouco claro. disso, assim, então eu Claro. fico um pouco fora. Uhum. Mas com certeza deve ter pessoas que dão voz ali e tal. Por mais que seja difícil estar nesses locais, assumir, é necessário, tem que Uhum. ter representantes nossos, seja em qualquer tipo de cultura, de movimento. E tem que acontecer, senão você deixa na mão de pessoas que não vão te representar, né, velho? Aquela questão do voto, né, velho? Pois é. Ah, não vou votar não acredito em ninguém. Pô, mas é melhor você pelo menos botar alguém que você se identifique do que deixar na mão da pessoa que você não gosta, velho. Exatamente. Aí você fica sem voz, né? Exatamente. Eu digo mais assim, por questão do governo, porque eu imagino que um problema, e não estou falando que isso é o problema, mas é um problema, eu imagino que a polícia seja um problema. Seja talvez um inimigo do artista de rua. No geral. A gente tem casos e casos que a gente vê não só de grafiteiro, nem de pichador. Tô falando de, porra, o cara que faz malabares no sinal, o cara que, sei lá. Pô, eu vi esses dias um cara, ele tava de palhaço fazendo coisas mágicas, eu acho, alguma coisa assim. E, cara, ele foi preso. Ele foi detido pela polícia porque ele não podia fazer isso no meio de uma praça. É foda, velho. Isso é cruel, cara. É crueldade. E a polícia é o governo. Exatamente, isso que eu ia falar. É muito louco, né? Porque realmente a polícia era pra defender, né, tal. Mas o projeto dos grandes, né, de quem tá comandando a polícia, do sistema, é tão perverso mesmo que a própria polícia, ela tá cumprindo ordens e nem sabe por quê. E não tem sensibilidade nenhuma, porque, sei lá, você deve entrar no curso da polícia e ser sensível é ruim, né? Tipo, pra um policial, tá ligado? Uhum. E eu tenho amigos policiais, inclusive do basquete, assim, tem vários que virou policial. Pode crer. E é foda falar isso, porque eu gosto dos moleques, gosto da polícia, mas é um inimigo, tá ligado? É difícil falar isso, mas quando eu tô pintando na rua um viaduto abandonado e tá todo destruído, e eu tô lá fazendo a coisa colorindo, fazendo... Eu fico com medo, velho. Eu, tipo, dá aquela apreensão, sacou? Aí o carro da polícia fica com medo passa... de polícia ou de qualquer outro... Tipo, um maluco vem aqui me assaltar? O que Eu tenho mais medo da polícia, velho, Caralho, do que vir um isso- doidão no meu lado quando eu tô pintando. Pô, isso é problemático, né? É, sacou? E era, tipo, a inversão de valores gigantesca. E hoje em dia, eu com a minha maturidade, com a minha bagagem, estudei, já pintei fora, tive a oportunidade que milhões de pessoas não tiveram. Tipo, eu consigo dialogar com o policial. Uhum. Por mais que ele seja ali, tipo, totalmente truculento, eu vou entender, porque com a arte eu tive a oportunidade de viver os dois mundos. De estar pintando numa Cracolândia e saber conversar com uma pessoa que está lá naquele meio, e tive a oportunidade de pintar numa casa no melhor bairro de Brasília e conversar. Então, querendo ou não, com essa vivência, você consegue dialogar com todos os meios. Mas mesmo assim eu tenho medo. Porque, sei lá, eu não sei se o bicho brigou com a esposa e vai descontar em mim. Afinal de contas, ele tá armado e você não. Exatamente, sacou? E é foda, porque talvez ele precise estar armado, né? Aí a gente fala, vamos desmilitarizar a polícia. Porra, mas será que também é de boa? É muito louco, né? É muito complexo isso. E quem sou eu pra falar, velho? Mas hoje em dia, sendo sincero, eu tenho mais medo da polícia quando eu tô pintando na rua do que sei lá. Qualquer outro É, mal intencionado aham. ali. Entendi. Por incrível que pareça, quando eu tô pintando na rua. Uhum. Quando eu tô pintando um viaduto. Tu já tomou muito esculacho? Por incrível que pareça, assim, esculacho... Não, porque eu acho que às vezes que eu pintava de madrugada, realmente eu ia tomar esculacho. Porque quando você tá pintando de madrugada, não tem diálogo. Ah. Eu consegui correr. Mas isso era uma coisa que
da juventude, viu, galera? Mas assim, Entendi. todas as abordagens que eu tive durante o dia e tal, graças a Deus, eu fui abordado por excelentes profissionais, velho. A polícia me tratou bem, conversou. Já fui parar na delegacia, já tive que assinar, tipo, pagar a cesta básica. Uhum. Mas realmente, tipo, não me bateram e tal. Pô, Tipo, eu tenho... isso... Mas eu tenho certeza que teve horas que se eu fosse pego ia dar ruim. Ah, Aí eu não fui pego. que foram as que você conseguiu fugir. É. Entendi. Cara, eu vi também no podcast do Brown, que inclusive eu acho que cara, é um dos melhores programas da internet é o Mano a Mano. Mano a mano, né? Porque o Brown, ele tem uma inteligência que poucas pessoas têm, cara. Ele tem uma inteligência de sensibilidade, de saber... Ele sabe andar nos dois lados, Puta, né? cara, ele é muito bom. Ele é muito foda. E aí eu vi uma entrevista dele com o... Porra, qual é o nome do delegado? Da Cunha? Da Cunha. Isso eu ainda não vi, não. Quero ver. E aí, cara, nesse papo do Da Cunha, o Da Cunha já falou isso em alguns outros lugares, mas assim... Eu já vi o Podpah do Da Cunha. Já vi isso. Com certeza ele deve ter falado isso no Podpah. Ele fala algo próximo, assim, de... eles estão falando sobre a abordagem truculenta, sobre o esculacho, né? E o Brau colocando que, cara, na favela, na comunidade, é esculacho e não tem... Toda hora. É toda hora. E assim, foda-se, né? Foda-se porque ninguém vigia. Não existe vigilância pra isso. E ele coloca todos esses pontos. E o Da Cunha concorda com todos esses pontos e fala que sim, isso acontece mesmo. E ele não tenta passar um pano pra corporação polícia. Mas ao mesmo tempo ele fala sobre a abordagem dele. A forma que é a abordagem dele, ele fala um pouco do que é a abordagem. Pelo que a gente vê hoje, se você entrar no YouTube, você procurar, tipo, policial esculachando o grafiteiro, você vai achar 1 milhão de vídeos. Pinta a cara do moleque e faz o diabo a quatro com o moleque. Você acha que essa junção da permissão do grafiteiro trabalhar na rua e fazer a sua arte na rua, ela só vai acontecer no momento que as autoridades entenderem que, primeiro, ele não é um criminoso e que, segundo, ele tem que ser tratado como um ser humano mesmo e não como um criminoso, quando ele é pego, por exemplo, fazendo uma arte legal? Porque enquanto ele for pego nesse flagra, assim, porra, tá pintando a parede aí, que era cinza, tá pintando de azul, vou te esculachar, meu irmão, vai ser traumático pra você. Enquanto isso acontecer, você acha... Enquanto isso acontecer, obviamente, nunca vai ter um diálogo desse profissional com o Estado. Mas para que isso aconteça, para que esse diálogo aconteça, o maior problema é o que está ali no esculacho da polícia ou é a sociedade? Porque o governo oprime assim, manda a polícia lá, porra, faz o que faz lá com o moleque. E aí a sociedade também oprime de outras formas. Porra, fala que o cara é isso, fala que o cara é aquilo, nega ele em vários lugares. Onde você vê uma linha tênue entre esse artista estar apto a colocar a arte dele dentro da cidade sem que isso aconteça? Caraca, talvez eu tenha sido um pouco complexo aqui o que eu falei. Entendi. É porque o assunto é muito complexo. Você vê que eu a vou verdade tentando é entrar essa, assim. sem... A verdade é essa, porque são vários pontos de vista. Eu tenho o meu como um artista urbano, como um grafiteiro. Aí você tem como um admirador. Aí se a gente bota um policial aqui, ele vai ter o ponto de vista da polícia. Você bota um conservador, vai ser isso. Então, querendo ou não, é um assunto delicado e complexo. Porque também... beleza, pode fazer grafite em todos os lugares. Será que todos os lugares merecem ter um grafite? Eu sendo um grafiteiro, será que tal monumento que é branco seria legal ter um grafite? Até eu fazendo esse ponto, entendeu? Como você abre um precedente para que vire uma bagunça, é isso? Então, como fazer de tão delicado? Okay. Eu que sou até grafiteiro falando isso. Tipo, sendo advogado do diabo até com a minha classe, vamos dizer assim. Então, é tão delicado nesse ponto, né? Aí eu sempre parto desse princípio. Educação, velho. Noção das pessoas. Porque se uma pessoa estudasse talvez arquitetura e soubesse que aquilo também é feito por um arquiteto, é uma obra muito foda, ela não iria talvez pichar ou pintar naquele lugar porque iria respeitar o trabalho da pessoa. Então, tipo, é sempre bom respeitar para ser respeitado. E aí... é muito complexo. Não, mas são claro. vários pontos de vista que... Mas realmente, se todos tivessem uma sensibilidade de educação,
Todo mundo ia ser feliz nessa utopia. Mas realmente, é como o da Cunha falou. Tipo, se uma pessoa rica, uma criança rica, está pintando no bairro rico, talvez a abordagem dela seja outra. Levar pros pais. Agora, o moleque da favela pintando tal lugar, esculacho, pô. É. Então, tipo, beleza. Já que vai dar esculacho em todo mundo, dá em todo mundo. E não é assim que a gente sabe que não é assim que Já acontece. que vai tratar todo mundo bem, trata todo mundo bem. Então eu sempre fico meio puto com isso, né? Porque realmente é tratamento diferente, né, velho? Tipo, tem várias músicas do Rapa que ele já falava, né? Eu não tenho costas quentes, né? Pra ficar brigando com o policial, pô. Eu sei do meu direito, mas eu vou ficar brigando com o policial, pô. Fica calado, velho. O que o Jamir falou de um festival que ele foi algum rapper muito famoso que veio aqui pra Brasília. E ele falou, cara, porra, ele foi tem toda uma história lá, como que ele foi abordado pela polícia. E aí ele falou que nesse dia ele ficou tão puto, porque claramente, cara, era um ato muito racista ali. Ele ficou estressado com aquilo e tal, ele ficou puto. E aí depois a mina dele falou, meu irmão, tu é idiota, tipo, com essas palavras mesmo, tu é burro. Aí ele, pô, não, mas peraí, eles estavam errados. Ela falou, não, mano, tu é burro. Tu vai ficar brigando com a polícia lá, você é desse tamanho, a polícia armada, e você vai ficar discutindo com ele. Mano, olha a tua condição. Olha a condição que ele te olha. Tu revidou, pô, e Pois te dá é, um tiro, e te pô. dá um Eu tiro. vou confiar no cara, pô. É, Que eu não conheço. pois é. Eu vou confiar no bicho que tá armado. Tipo, Isso que o bicho não fez nada. Ele falou que ele tá sentado, o maluco mandou ele levantar. Falou que o PM mandou ele levantar. E, cara, foi um esculacho desnecessário. Aí você fica assim, porra, e aí? Se eu fosse assim, assado, eu teria acontecido isso comigo? Deve ser muito foda, velho. Assim, eu tive a sorte de não passar privilegiado, né? De não passar momentos tão tensos, velho. Mas tem pessoas, pô, que entram no mercado e aí leva esculacho, pô. Pô, é muito foda, velho. Eu Cara, não tenho nem lugar de fala pra falar isso. Não, nem eu, mas a gente tá só, enfim, trocando uma ideia, né? É isso, não é igual. O tratamento não é igual, pelo jeito não vai ser. E beleza. Aí, sei lá, o morador nobre que fuma maconha, não sei o que, ele é apenas um usuário. Agora o moleque com a mesma parada é o traficante, sacou? Porra, o bicho é traficante, caralho. Só porque tá vendendo, sei lá, no Noroeste, é usuário, pô. Dá esculacho no moleque. Não, e na mídia, quando é assim, velho. Jovem, É bizarro, velho. advogado é preso, ou empresário é detido. Detido. Preso não existe, não. Não é nem pô. preso, é detido. Aí você fica, porra, aí é foda, maluco. Toys, porra, tu viajou muito lugar, né, velho? Foi, velho. Ah, 10 países. Queria mais, velho. Quais países que você foi? Vamos lá, começar por aqui. Argentina, Chile, Peru. Aí, França, Portugal, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Espanha, já foi? Acho que foi isso. Caralho. Isso pelo teu trabalho? Pra pintar, né? Pintar os murais e tal, contatos. Como que é? Tipo, como que isso acontece? Chega uma pessoa de outro país e fala, pô, eu gosto da tua arte, eu queria muito que você viesse aqui pra fazer... Então, meio que a minha trajetória com essas viagens começou quando... É network, velho. A vida é um grande network, oportunidades, você tem que estar preparado pra todas elas. E quando ela chegar, você tem que saber usar ela, né? Eu fui pra um evento na Ilha do Cumbu, que eu conheci umas pessoas da Alemanha que estavam lá nesse evento, eles gostaram do trabalho. E aí eu tinha mandado um e-mail um tempo antes para um festival em Portugal. E aí fui selecionado. E a partir disso que eu vi que ia para Portugal, já tipo tentei fazer o máximo de contato possível, tal. E uma coisa foi puxando outra. E aí até hoje esses networks estão formados, as portas abertas. Então você vai de um trabalho vai puxando outro. É igual Brasília. Você vai plantando uma sementinha e vai florescendo, saca? Isso serve pra todo mundo. Sempre tá antenado, tipo um festival, uma coisa, e você vai. Depois vai rolando os convites, e aí trabalhos, e você vai ficando mais conhecido, e você vai... Você tem que ir cavando oportunidades, hein? Isso... Quando você vai pra fazer esses trabalhos internacionais, você vai como grafiteiro ou como artista plástico? Então, depende, porque se eu for pra um evento
uma exposição de quadros, talvez as Ah. pessoas me enxerguem mais como um artista plástico. Se eu for para um evento de murais, talvez como muralista. A nomenclatura é o de menos, assim. O importante é... Não, Você eu tá fazendo pergunto porque trabalho. se existe essa Existe, assim. essa mais ou diferença, menos, sabe? talvez. É porque os artistas estão ficando... Muitos artistas urbanos, ele já vai ficando completo, né? Então, tipo... Uma pessoa que é muito famosa pintando tela, pinta na rua. Uhum. Tem as diferenças, mas hoje em dia eu não tô mais nem aí pra elas. Entendi. Eu pinto o que eu quero pintar, o que eu vejo que é legal e... Tô aí pra aproveitar as oportunidades que a vida dá. E não fechar portas. Massa, massa. Eu perguntei disso por conta do Banksy. Banksy, Banksy. Que é um artista que migrou, né? Ele era o nome dele veio por conta do grafite, né? Aham. E hoje ele é um puta artista plástico, pintor de quadro e Nossos filhos expositor, vão né? estudar ele. Porra, ele é um case de... Aliás, Case já sabem quem ele história da é? arte. Sabe, né? Ou Acho que não. ainda é um mistério Assim, quem é ele porque a minha teoria, ele caiu no limbo que, tipo, por mais que ele se revele, vai ter pessoas que falam, não, é ele. Ah, pode crer. Ele virou uma identidade, assim, Entendi. muito massa. Ele chegou no nível que, tipo, por mais que eu conheça e falar que eu conheço ele, Ninguém vai acreditar. sacou? Tipo, é o Banks, velho. E aí rola essa lenda que Pode crer. sabe, mas ninguém sabe. Tipo, Porque quando você abre, você vai no Google, tipo, o rosto do Banksy, tipo, aparece umas 20 pessoas diferentes, né? E você nunca sabe quem é. E o cara criou um legado. pô, o trabalho dele sem é nem saber muito quem mais é o maluco. importante que é ele, sacou? Isso é muito massa. Na verdade, ele deve ser, tipo, ser o melhor artista, né? Deve ganhar muita grana com o trabalho dele. É um trabalho puta foda que impacta o mundo, tipo, socialmente e tudo. Ele tem uma voz Uhum. e ele pode ir no mercado de boa. Pô, deve ser louco isso, né? Então, pô, ele é o case de sucesso mais sinistro. É verdade. O Bitcoin, né? Quem sabe quem Ninguém sabe. nem importa. O Bitcoin é o Bitcoin. É, O Banks é o Banks. verdade. Muito verdade. foda, velho. Porra, o nível de expressão dele é o que você tem em mente. Quando eu digo expressão, porque a arte dele é pra causar impacto, é pra gerar questionamentos, é pra gerar coisas sociais às vezes. Hoje o seu trabalho também tem essa ideia ou é mais artístico? Então, é porque ele é como se fosse um grafite bem de guerrilha, né? Aham, Assim, é sim. muito foda, velho. Mas eu acho que eu tenho essa vibe até certo ponto, sabe? Eu acho que meu trabalho mais lúdico tem as mensagens ali, mas de outra maneira. Tipo, é massa isso, sacou? Porque não vai ter outro Banks, não vai ter outro Toys, o Toys é o Toys. Claro, o Banks é uma referência gigantesca pra mim, sou fã. Mas eu sou o Toys e eu quero fazer o legado do Toys. Uhum. Eu acho que isso é o mais difícil pra um artista, seja ele em qualquer área. Criar a sua identidade, criar o seu legado, criar a sua história, criar o seu estilo. Pô, essa parada é do Toys. Não tem nem assinatura, mas a gente sabe. O que eu sempre me comparo muito assim, tipo, pô, eu acho muito massa quando um astro da música lota um estádio, as pessoas cantam a música dele Aham. e as pessoas estão emocionadas com a música do cara, sacou? Milhões de pessoas foram ver aquele cara tocar aquela música e as pessoas estão em êxtase com aquela música. Como eu faço isso com os meus murais? Como tocar as pessoas dessa maneira? Como ser um elemento que o tio da padaria conhece o meu trabalho, sabe do meu trabalho, já vi em algum lugar. Então, tipo, é um pouco disso que eu almejo, assim. Tipo, meu trabalho fazer parte da vida das pessoas. Massa, cara. Isso é muito nobre, assim. Velho. Muito Eu legal acho isso. muito massa, velho. Tipo, e é isso, gerar sentimento, sabe? Uhum. Criar uma identidade, deixar ela o mais original. Eu tenho as minhas referências visuais, tenho as minhas, como eu vou dizer, as minhas buscas, os meus materiais criativos, as minhas leituras, os meus estudos. Mas a ideia é sempre deixar o mais genuíno possível, né? Tipo, as pessoas baterem o olho e ver que é o meu trabalho. Uhum. E, pô, se o Toys fez uma mensagem social, o Toys, se
Toys tem uma tela na sala a tela do Toys. Massa. É um pouco isso, construir cada vez mais esse nome, esse traço, essa linguagem. Você gosta de história em quadrinho? Gosto bastante. Meu irmão gosta mais. Meu irmão, assim, a gente cresceu junto, né? E aí eu vi que... Hoje em dia eu percebo tanto que ele era uma referência pra mim. Tipo, nos desenhos, no RPG. Meu irmão é nerd, pô. Eu já saí um pouco mais, tu assim. não é muito nerdão, não. Não. Mas eu tenho essa veia nerd por causa dele. Massa. De videogame, dos personagens de videogame, do criar o toyzinho e tipo, ter os personagens. Eu acho que eu herdei um pouco dele. É porque, assim, o que você faz, você cria arte, obviamente, e histórias em quadrinhos são basicamente artes também, né? E personagens, e criações, e modelos e tal. Eu te perguntei pra saber se tinha alguma referência em específico das histórias em quadrinhos pra você, talvez um artista. Com certeza, assim, tipo... eu gosto muito, por exemplo, Gorilas. Tipo, eu acho genial o fato de desenhos virarem uma banda, eles terem uma vida, saca? E eles são pessoas. São desenhos, mas são pessoas. É muito louco isso, é o que eu tento fazer um pouco com os meus personagens, né? Eles têm uma historinha, eles vieram da Toysland, que é um planeta colorido e lúdico e mágico. E eles caem aqui na Terra e são vistos como grafites, aí já parte um pouco do Toy Story, né? Os brinquedos são vivos, mas quando entra um humano, eles viram brinquedos. E os grafites estão vivos, mas quando as pessoas passam, eles viram pinturas. Tipo, então tem várias mil referências das coisas que eu gosto, tá? Aí cada personagem tem a sua historinha, o Toyzinho é tipo o garoto aventureiro, tem o Mágico de Toys, aí já é uma referência do Mágico de Oz. Que massa. Todas as coisas que eu vou gostando na minha vida pessoal, eu tento botar nesse mundo. E aí, tipo, a minha namorada virou um personagem, que o nome dela é Amanda, aí a Amanda Caru, que veio do cacto do Mandacaru, que floresce uma vez no ano e tal. E aí o Toyzinho conheceu ela quando foi pra uma viagem no sertão. Eu fiz essa viagem com ela. Que massa. Então tem essas viagens. Tem o Totóis, que é o cachorro. Tem o Gatóis. E aí o gato é como se fosse a consciência diabinha do Toyzinho. Não no mau sentido, mas tipo mais safado, mais tipo querendo se dar bem. Tipo gato. Exatamente. O caminho mais curto. E o cachorro é o anjinho, bobão, alegre, bonzinho, nunca tá puto. Tipo, o gato fica turrando ele fica só... de boa. Então, tipo, é meio que essas brincadeiras. Você já pensou em transformar isso em história em quadrinho? Já pensei até em fazer animação, né? Porque tem todo um storytelling que você tá me falando disso, né? Tipo, são projetos futuros, eu quero fazer. Tipo, mas aí requer mais braços, né? Assim, mais coisas. Hoje em dia eu tô muito focado na minha carreira, de querer cada vez mais amadurecer o trabalho, evoluir. Tipo, criar meu nome mais ainda, ganhar novos horizontes, mas tudo planos. Tipo, trabalhando em NFT também, numa coleção. Tipo, sempre antenado nessas coisas, mas, tipo, tudo é muito trabalhoso, né, velho? É muito trampo, você tem que dedicar e tem que parar uma coisa. E aí ainda tem um aluguel no final do mês. A parada é que todo final do mês você ainda tem que pagar o dinheiro, contas, querendo ou não, ainda é o limitador, sacou? O dinheiro, ele frustra muitos sonhos, velho. Como também faz você conquistar muitos sonhos. Sim. Mas, tipo, você deixa alguns planos pra depois, porque você precisa pagar a conta, né? Isso, 90% das pessoas, né, velho? Total. Mas tem muitos planos aí. Uma parada que eu queria conversar com você é pela sua visão de artista. Pra quem não entende arte, tipo eu não entendo muito arte, eu não sou um cara, entendedor e tal, tem uma certa estranheza sobre a arte moderna, a arte contemporânea, às vezes... Também não sou muito bom, não, velho. É mesmo? Porque eu estudei em escola pública e não era um garoto estudioso. É porque às vezes, cara, você olha eu tô zoando, vai. Não, entendi. Às vezes você olha pra uma arte, tipo um quadro, todo, sei lá, todo... Mas tu bota falar que eu sou doido pra fazer história da arte? Sério? Sério, velho. Porra, tu vai fazer ainda? Eu quero, velho. Não é o momento, infelizmente, mas quero. Porque, cara, às vezes você vê um quadro todo azul, sei lá, todo preto com uma bolinha branca. Plim. E, porra, isso custa milhões e isso tá em exposição em lugares, em museu e tal. E isso pra um público geral, pra um público comum, tipo eu fico tipo... Porra... Eu tenho uma tendência a tentar entender porque, sim, cara, eu gosto de arte, eu gosto, porra,
Vamos muito. entender porque esse negócio vale 1 milhão. Vamos entender o porquê que o artista pensou nisso. Essa é a minha primeira parada. Porque assim, eu gosto de muitas coisas experimental, filme experimental, música, meu estilo preferido é rock progressivo, então todo mundo odeia rock progressivo, porque são músicas longas pro diabo. Mas. Led Zeppelin é, né? É? Ou Não, ele é heavy metal, o Led Zeppelin, assim. Eu pensei que Mas era. tem um pouco. Tem um pouco, Tem um né? pouquinho, umas músicas mais longas às vezes e tal. Mas rock progressivo é tipo, não sei se você conhece, King Crimson, Yes, Genesis, Pink Floyd. São músicas enormes, assim, mas aí aí todo mundo, cansei disso. Mas aí eu vou a fundo, eu falo, então é por isso que ele fez isso. Aí quando eu chego nessa arte, eu fico lá um tempão assim, porra, por quê, velho? Por que isso aconteceu? E aí eu queria a opinião de artista. O que é exatamente, se isso, você tem uma ideia sobre isso, o que é exatamente esse tipo de arte? Eu tô sendo bem específico daquela que é difícil mesmo de compreender. Então, eu hoje em dia eu sempre tento entender o artista, e não só a tela, o produto final dele. Porque é aquilo que eu te falei. A verdade é que o quadro, ele marca, assim, partindo para um lado bem teórico, assim. Uhum. Pelo que eu entendo, o quadro, ele marca gerações. É como se fosse datar a história da humanidade, a arte, sacou? A manifestação artística. Desde a marca das cavernas, era uma arte. Pode crer. E aí foi datado aquilo. E aí você chega, sei lá, pro cubismo. Era uma data porque as pessoas estavam cubismo naquela época. Então, sempre tem questionamentos e tal. E aí um quadro do Picasso vai valer uma grana porque é o Picasso. E ele é o Picasso, sacou? Mas aí a pessoa fala, tá muito feio, tudo quadrado, eu preferia uma mulher realista. Tipo, ela não entendeu que aquele quadro é muito mais que o objeto. Ela é uma representação histórica do que aquele povo tava passando. Então, sei lá, não sei qual era essa tela azul com um pingo, mas talvez essa tela azul com um pingo era de um artista muito foda, que ele marcou uma geração e tal, e ele tem toda uma bagagem, porque ele tá expondo, sei lá, no Louvre. Uhum. Então, tipo, eu tento ver o valor muito nisso, né? Porque no final das contas, não é realmente o que é bonito e feio. É o símbolo, é o simbolismo que aquela tela branca tem na parede, o Nictório lá. Aham, sim. Chegou e botou na galeria. Tipo, era exatamente isso que ele queria falar. Tipo, qualquer coisa, qualquer merda é arte. Mas, tipo, eu entendi, sim. o fato dele botar aquilo lá já, Aham. tipo, marcou uma geração, um tempo, um pensamento, uma ideia, né? Então eu tento enxergar isso, assim, nas obras de arte. Mas é claro que vai ter arte que eu não compreendo, Que é né? difícil, né? Tipo... Que não é nem difícil, não faz sentido às vezes, né? E, pô, talvez seja por isso que é tão massa, né? Não fez sentido. E a gente tá falando dela aqui hoje. Verdade. Muito louco, né? É aquela parada de, tipo, tá cinza, ninguém prestou atenção, mas tem uma tela azul com ponto branco na galeria. Uhum. Porra, por que isso tá lá? Por que eu não posso fazer? Por que essa vale tanto e a que eu fiz não vale tanto? Então é muito massa esses debates, né? Mas o que eu acho mais massa na arte é isso, assim. O artista e a obra de arte é uma coisa só. Tipo, os colecionadores de arte, as pessoas que entendem de arte, tipo, sei lá, eu quero ter um Toys. Uhum. Tipo, bonito ou feio, sei lá, mas é um Toys na minha parede. E o Toys é foda porque ele, nos anos 2000, ele pintava a Brasília toda, e ele foi a pessoa que não sei o que e tal. Uhum. Então a arte eu acho massa por isso. Assim. Muito colecionador de arte, ou não só colecionador, mas qualquer pessoa que tenha... Eu tenho isso com quadrinho, por exemplo. Eu tenho quadrinhos que não são... Cara, se qualquer pessoa pegar hoje vai falar, pô, eu não entendi nada disso aqui. Eu falei, pois é, mas é desse artista. Entendeu? É essa a coleção, parada. velho. É tipo assim, pô, mas você não faz ideia de quem é esse cara. Por isso que quando eu vejo uma arte contemporânea, eu ainda fico nessa, tipo, ele não fez isso de sacanagem. Ele não jogou uma tinta aqui de sacanagem e falou, Véi, esses otários aqui vão comprar isso. Eu tenho certeza que não é isso. Eu tenho... Ou talvez ele tenha feito, e isso é massa, porque ele tá... Ou pode ser que sim, né? Ele tá indagando, sacou? Pode crer. Tipo, caralho, eu estou rabisco aqui, as pessoas vão pagar 100 mil. Talvez até esse pensamento do bicho vale. Véi, eu compartilhei um dia desse uma parada massa. Eu não vou achar, velho. Agora tu botou uma parada na minha cabeça, velho. Tá me filmando aí, eu tava filmando ele. Vou pesquisar aqui pra ver se eu acho. Pô. Foi o Pollock que falou, velho.
Tá aí, Pollock. Pra mim é muito difícil entender. Mas, bom. Vamos ver se eu acho que... Pô, fui no museu em Buenos Aires, cara. Eu e minha esposa, a gente foi pra Argentina. Uhum. E, pô, tem artes lá que você realmente dá essa sensação, tipo, isso aqui é sacanagem, né? Gente, isso aqui é sacanagem, dá vontade de perguntar. Tipo, é sério isso aqui? Mas é isso, né? Às vezes... Se eu não achar em 10 segundos, a gente muda de assunto. É um lugar todo branco, velho. Pois é. Posição de arte, eu não consigo entender, velho. Tudo branco e um ovo. Pois é. Eu vi uma dessa lá na da Argentina também, que eram grãos de... Cara, não sei se era grão de feijão. Eram grãos, assim, né? Aí tinha um barbante. Cara, eu tenho uma foto disso. E eu tenho uma foto da minha esposa olhando assim, tipo, fazendo uma cara tipo, que porra é essa? É um barbante assim no chão, meio que quase que enrolando. Tem uns grãos jogados. E a arte o nome dela é uma parada mega cabeça, tipo, a criação da humanidade. Eu fiquei, caralho. Mas tem um porquê, Caralho, velho. que doideira. Tipo, Tem um porquê, velho. E é massa, velho. Eu não vou achar aqui, mas eu compartilhei uma parada dessa, assim, do Pollock. Porque, teoricamente, ele é uma arte abstrata ali, vários pingos e tal. Mas... quem fez isso antes dele? Quem fez isso de botar um ovo na galeria antes desse cara aí? Então, tipo, começar a se permitir pensar o que levou isso. E que genial! O filho da mãe botou um ovo lá, e ninguém fez, velho. E tá todo mundo aqui olhando, assim, indagando, então. Então, tipo, arte talvez seja mais instigante também. Outra frasinha que eu vi. Talvez seja mais instigante ser diferente do que o melhor, pô. Ser o melhor, você treina pra caramba e vai ser o melhor. Mas ser diferente. Tipo, fazer coisas que as pessoas não estão fazendo, saca? A subjetividade é uma área complexa de se compreender. Por isso que a arte é tão valiosa, sabe? Porque não tem como precificar, é intangível a parada. O quadro é só um objeto, mas o que tem por trás daquilo... tirou da cabeça da pessoa, ele tirou da cabeça dele e não tem como se repetir aquilo. Né? Imagine daqui 1000 anos o que as pessoas vão falar desse quadro, como a gente fala, né? Mona Lisa e tal. Eu espero que daqui a 1000 anos a gente não esteja aqui, Thales. Pelo jeito eu acho que vai durar nem 50 anos, né? Na nossa vez de ser adulto. Que merda. Daqui a 20 anos do aquecimento global. Porra, que ótimo. Que ótimo que na minha vez. Eu não vou poder ser avô, pô. Tu tá fudido, Joãozinho. Tu é o mais novo aí, ó. Tu tá fudido mesmo, cara. Porra, tu quantos anos você falou? Tem 19? 22? Porra, daqui a 20 anos, velho, tu tá... É respirador, vai ser um caralho, diabo, se prepara, filho. Velho, antigamente eu queria ser mais novo, hoje em dia eu tô querendo ser mais velho, porque eu vivi mais tempo, tá ligado? Acaba logo essa porra aí, velho. Se eu fosse mais novo, eu não ia nem dirigir, pô. Imagina quem tá com 10 anos agora, crise existencial foda, tipo... Porra, não vou nem fazer 18, tô na merda. Vou estudar pra quê, caralho? Ai. Vou nem ter um salário. Caralho. Bom, nessa onda de negatividade, vamos pro final. E aí eu queria, agora, aquela é sua câmera, se você quiser, claro, falar pra ela. Eu sempre deixo um momento para o meu convidado poder falar qualquer coisa, que seja uma dica, que seja uma mensagem, que seja uma indicação até. Não sei, às vezes tem uma indicação de uma exposição que você tá fazendo, alguma coisa. Enfim. Queria que você usasse esse momento pra você, de tudo que a gente falou, se você quiser deixar uma mensagem final, tua vez aí. Acho que eu não vou datar, não, colocar coisas datadas, mas é isso, assim, correr atrás do seu sonho e entender que viver de sonho, viver do que você gosta, tipo, vou ser bem clichê, não é fácil. Não é fácil porque você precisa investir muito, você precisa investir sua vida, seu tempo, seu dinheiro, sacou? Você ganhar dinheiro pra investir no seu sonho. Tipo, vai ter muitas vezes, você vai ter que escolher, tipo, coisas. É a famosa frase do atleta, né? Tipo, treinar ou ir pra balada. É a mesma coisa quando você é um artista, quando você tá fazendo seu podcast, quando você veio aqui pintar as paredes e você não tinha grana, mas você queria botar o seu podcast pra andar. Isso eu acho que vai pra todos nós que queremos seguir os nossos sonhos, né, velho? E até mesmo a pessoa que quer ser um concursado público. Acho que tudo que você quer, você tem que abdicar muito. Mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, tem que... Sonhos são um investimento alto. E talvez sem retorno, viu? Mas vale a pena.
Caralho. Não vai ter um dia que você É. não vai ficar triste. Porra. Viver do sonho. Massa. Bem motivacional e com um pinguinho de desesperança. É isso aí. Thais, brigadão, cara. Valeu demais, querido.